Quem está começando a analisar o mercado por fluxo de ordens, né, vai para o lado mais fácil. E naturalmente, né, as duas coisas mais fáceis é olhar quanto tem de lote no book, né, que não é o tema desse vídeo aqui, e a segunda coisa mais fácil de ver, né, é olhar agressões grandes, fazer até um filtro no Times and Trades lá e olhar agressões grandes e ter na cabeça, olha, se agrediu muito, né, se compraram muito eu vou comprar, ou se venderam muito eu vou vender. Mas será que é para seguir ordem grande? Tá? Esse vídeo é justamente sobre isso. Se você tem curiosidade nesse tema, aliás, é sobre isso no mini índice, tá? Se você tem curiosidade sobre esse tema, tá? Fica comigo até o final que eu acho que vai ser bem interessante para você. Vamos lá. Bom, primeiro de tudo, eu sou o André Hanna, nesse canal eu falo de trade, falo de investimentos. Esse vídeo é puramente de trading, tá? Vamos lá. E basicamente vamos falar de mini índice aqui, tá? Não que isso não sirva para o dólar ou para as ações, mas a forma com que eu vou construir o raciocínio é um pouco diferente, e o que eu tenho olhado mais na tela no dia a dia é o mini índice, é o que está mais fresco na minha cabeça, é o que eu posso falar com mais propriedade agora recente. Tá, vamos lá. Bom, primeiro de tudo, o que são agressões grandes? Tá? Aqui, né, não tem uma regra muito clara. Eu faço periodicamente, não todo dia, mas puxar uma parte do histórico, né, tentar puxar o histórico no Excel e fazer um histograma de quantas ordens de ordem original, na verdade, da Nelogica, de quantas ordens tem, tá, por tamanho. Quantas ordens de 50, quantas ordens de 100, quantas ordens... São faixas, né? Entre 50 e 100, entre 100 e 150, entre 200 e 300, 500 e 1000 e por aí vai. Eu defini aqui que uma ordem grande no mini índice, na minha concepção, porque eu estou olhando aqui, vamos falar que é acima de 800. Acima de 800 ou acima de 1000 contratos numa boleta única, numa ordem única, tá? Isso, sim, não tem certo e errado, tá? Foi só um critério que eu selecionei aqui, tá? Então, se você olha uma agressão de compra lá, de 1000 contratos, é para comprar junto com ele? Ou uma agressão de venda, é para vender junto com aquilo? Cara, é um depende enorme, tá? Assim como o mais intuitivo quando alguém está aprendendo fluxo é querer ver muito lote grande no book, né? No book de ofertas, não no Times and Trades, mas no book de ofertas. Tem uma compra muito grande lá. Você vai lá e posiciona uma ordem limite 1 centavo, né, ou um tick acima daquela ordem. É o mais intuitivo. Fiz um vídeo sobre isso, né? Vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo também, que é, o nome dele é Será que as escoras funcionam no dólar? Tá? Ainda funcionam no dólar. Fala sobre isso. Cara, não vai nessa linha, hein? Tá? Isso funcionava 10, 12 anos atrás. Não vai por essa linha, tá? De olhar um lote grande no book. É muito eventualmente em alguns dados contextos. Esse aqui é sobre agressão. Uma agressão grande, vamos lá falar de pelo menos 1000 lotes na ordem original, tá? No mini índice, tá? Algumas dão certo, outras vão dar errado. Você deve ter percebido isso já. Tem um monte de agressão, se você colocar no Times and Trades e filtrar, né, fizer um filtro lá, quantidade de lotes acima ou igual a 1000 contratos, tá? Ele vai desacelerar bem, né? Você tem um filtro paralelo, senão você perde sensibilidade de leitura do mercado. Times and Trades paralelo, você vai ver que vão ter, assim, não tantos negócios no dia. E se você já teve essa curiosidade, não é toda vez que tem uma agressão de 1000 contratos ou mais em que o preço vai, né, naquela direção, tá? Então, você já deve ter percebido isso. Se não percebeu, coloque um filtro ali, no Times and Trades, filtre acima de 800 ou de 1000 lotes, vai fazendo esse teste e você percebe que não é toda hora, tá? Já deve ter percebido isso. Então, o que você faz? Na verdade, o que eu faço para saber quais delas de fato vale a pena o risco de você ir lá e pôr um trade e quais de fato não vale a pena e às vezes não dá para saber também, né? Tá passível de erro. Vamos lá. Basicamente são 5 coisas que eu olho, tá? Eu vou falar de algumas aqui, não é exatamente nessa sequência, mas eu tentei fazer uma sequência aqui para ficar intuitivo, tá? Basicamente 5 coisas. A primeira é quem é o player, não é quem é a corretora. É quem é o grupo de participante. Será que aquilo é pessoa física? Será que aquilo é o market maker, né? O RLP? Ele pode estar estopando ou não? Será que aquilo é um fundo local, institucional local? Eu não consigo fazer a distinção entre tesouraria e fundo local. Tesouraria opera muito pouco índice no Brasil, tesouraria de banco. Mas fundo de investimento opera, tá? Opera bastante. Será que aquilo é estrangeiro? Entre estrangeiro e fundo local dá para fazer essa distinção, tá? Ou será que aquilo é eventualmente um cara que, sei lá, pode ser uma pessoa física muito grande, né? Não, assim, essa distinção entre pessoa física muito grande e fundo não dá para fazer muito bem, tá? Mas
aquilo, né, assim, esses grupos eles estão bem detalhados no meu curso gratuito de introdução à microestrutura de mercado, macrofinanças, que eu fiz em parceria com a Nelogica, tá? Vou deixar o link aqui embaixo na descrição também. Eu preciso ter um insight de quem que é aquele player, por onde... Não importa a corretora, porque muitas vezes mudam a corretora e o modus operandi daquele player é mantido, tá? Muitas vezes. Muitas vezes mesmo. Não é todo dia que acontece isso, mas acontece com uma frequência grande. Então se eu fico te falando o nome de corretora aqui, tá? Aí você decora isso e depois para de funcionar aquilo e você não aprendeu a capturar um modus operandi, não adianta nada. Tá? A primeira então, quem que é o grupo de participante? Qual que é o grupo? A segunda é, tá bom, aquela ordem pareceu que foi ordem, tá, de fundo local. Vou pegar um exemplo aqui. Tá? Qual que é a segunda coisa que eu avalio? Tamanho. Varia muito se aquilo é de 500 a 800 e se aquela ordem é de 3 ou 5 mil. Você fala, caramba, André, se é de 3 a 5 mil é mais fácil seguir, né? Porque é um lotão, né? Na minha cabeça é o contrário. Quanto maior é a ordem, mais fácil eu ir contra. Especialmente se for de fundo local. Tá? Eu vou construindo esse raciocínio. Por quê? Porque vou deixar esse porquê pro final. Vou explicar esse porquê aqui, mas vou deixar outros porquês pro final. Porque se o cara manda uma ordem muito grande, a probabilidade dele ter a segunda ou a terceira mão é muito baixa. Tá? Ele já queimou. Para ele ter decidido falar, putz, eu vou agredir aqui vários níveis de preço para conseguir executar numa ordem só 3 ou 4 mil contratos, a probabilidade, né, assim, ele já arrastou o preço, ele já deslocou o preço, ele já criou um vácuo de liquidez, ele já piorou o preço médio de execução dele, tá? Às vezes acontece, vêm duas boletas, tá, de 5 mil. Acontece, tá? Mas não é tão comum. Mas aí vamos lá, são os dependes, tá? Primeira coisa, que grupo de participante é? Segunda, tamanho, tá? E quanto maior é a ordem, menos ímpeto de ir junto eu tenho, ok? Esse é um ponto aqui que eu já, né, qualifiquei. A terceira coisa que eu olho, tá? Aquele cara enviou por aquela corretora, aquela ordem é a primeira do dia ou de uma sequência de tempo recente, ou não, ou já é a segunda, terceira ou quarta? Cara, isso importa muito. Eu vou estar muito mais propenso a seguir quando aquilo é a primeira, ou no máximo a segunda ordem que ele mostra. Se aquilo já é a terceira ou quarta, quinta, eu estou buscando a hora que ele para poder pegar a volta do que ele fez. Se o cara está comprando, já é a quarta ou quinta ordem dele grande, eu estou esperando o tempo entre as ordens dele reduzir, ou seja, ele está comprando a cada 20 segundos, na média, 20, 19, 30, tá? Se ele começa, passou 30, 40 segundos, esse cara não fez nada, opa, eu tô querendo pegar o efeito da volta. Porque ele deslocou preço para cima para comprar, porque ele comprou bastante, tá? Ele criou um vácuo de liquidez na compra por ter agredido vários níveis de venda, ele foi criando um vácuo de liquidez na compra e esse vácuo vai ser preenchido. Eu falo isso nesse curso gratuito de introdução à microestrutura, eu chamo de efeito permanente e efeito temporário, né? Do processo de price discovery, tá? Pegar a volta ou esse preenchimento do vácuo de liquidez é o efeito, você tem uma execução de ordem grande, tá? Ele mexe preço e aí o preço vai se acomodar de forma permanente num outro patamar. Essa pequena volta é essa diferença entre o impacto permanente da ordem e o impacto temporário da ordem e o impacto permanente da ordem, tá? Essa é a terceira coisa. Qual que é aquilo é a primeira ordem dele ou ele já está numa sequência? Dentro dessa terceira categoria ainda, tá? Se for a segunda ordem dele, ela é a preço piorado ou não? O que é isso? O cara comprou a 1, a próxima compra dele é a 2, ou seja, num preço pior do que ele comprou, ou seja, o cara está comprando. Se ele está pagando cada vez mais caro, ele está piorando o médio de execução dele. É o que geralmente ocorre. Se esse cara está agredindo lote médio a preço piorado, ele está pagando 1, depois 3, depois 5, cara, esse cara pode ter mais lote. Mas você tem que pegar na origem, você tem que pegar ali, na primeira boleta do cara, você paga para ver demais. Tá? O ideal é entre a primeira e a segunda boleta. Tá? Mas, de novo, depende, eu falei um grande depende aqui. Eu não gosto de seguir player. A única exceção é o grupo de estrangeiro, que eu gosto de tentar ir a favor dele. O resto, HFT, que faltou dizer, pessoa física, fundo local, até stop de market maker,
cara, eu não gosto de essa operação que é o front running, né? Que é o cara mostra a cara que quer comprar ou vender e eu vou lá e compro esperando a continuidade das ordens dele. No índice, eu gosto de procurar quando isso acontece, quando parece que é uma ponta estrangeira. Então, geralmente a ordem do cara é menor, a ordem individual ela é menor, ela não é muito grande, geralmente, tá? E pegar logo no começo ali, na segunda que ele piora, ele pagou ali a, sei lá, 10, aí ele paga a 30 ou a 50 na próxima, no intervalo de tempo aí, sei lá, aí varia muito. Aí pode variar de 20 segundos, aí depende se é uma compra muito agressiva ou não, ou se é um robozinho ligado para ficar o dia inteiro comprando, aí cada dia vai ser de um jeito e por aí vai, tá? Falei o terceiro ponto. O quarto ponto, esse é, assim, isso é uma das falas que eu aprendi com o Roberto Lombardi, esse quarto ponto, que é agredir o lote grande tem que andar naquele momento. Significa o quê? O cara tomou um lotão, independente do preço, tomou lá 1.050 no índice. A primeira reação do mercado pós essa tomada, que é, teve outros players, tomaram a 60, a 70, 80, a 100, ou não? Ou na hora que ele toma esse slot a 50, o mercado parece que, 50 meio que virou teto na hora. É a primeira reação, é a primeira que importa. Logo depois que ele toma, os próximos segundos, o mercado voa e toma os próximos níveis de preço, no caso de uma agressão de compra grande, ou no caso de uma agressão de venda grande, o mercado voa para bater para baixo daquele nível de preço, ou não? Ou aquilo meio que vira teto se o cara compra, ou vira piso se o cara vende, na primeira marretada que ele dá. Cara, isso dá uma sensibilidade muito grande, muito grande. É quase o equivalente a você estar vendo uma absorção, eventualmente. Se o cara dá aquela marretada de 1.000 e meio que, ali é meio teto. Se o cara compra, né? Ou bate 1.000 e ali vira piso naquele momento. Operar em cima disso não é trivial, não aconselho que você faça isso agora. Tá? Dá, tá? Para operar em cima dessa sensibilidade, de qual que é a primeira reação pós a agressão, tá? Mas eu não aconselho que você faça, é um trade difícil, é um trade que exige tanta agilidade visual quanto agilidade mecânica de entrar ali. Não é um trade que está na minha categoria de feijão com arroz, vamos dizer assim, que é aquele que, quando tudo dá errado, quando a confiança está abalada, eu volto para aquele trade para poder resgatar a confiança e voltar a fazer financeiro. Não é, definitivamente não é. É um trade que você meio que paga para ver, tá? Mas está ali no seu conjunto de estratégias, né? E o quinto ponto aqui que eu avalio, tá? O primeiro é player, o segundo é tamanho, a terceira é se é a primeira ou a segunda ou a terceira ordem dele, e se aquilo é a preços piorados. A quarta, estou lendo aqui do lado, né? Se aquilo desencadeou, qual a reação do mercado pós aquela agressão. E a quinta, ela é muito ampla, que é contexto. Cara, porque aí depende. Depende de o quê? Basicamente, coloquei três coisas, mas talvez dependa demais. A primeira coisa aqui, a posição técnica dos players. Cara, se esse 1.000 vem, por exemplo, a XP agride muito de 1.000. Alguém pela XP. Cara, e a ponta agressora da XP me parece o RLP. Porque a ponta passiva da XP parece uma saída de gringo. Tá? E quando o cara vem agredir 1.000, cara, depende do ciclo que o HFT tá. O HFT, tá? Ele assim, cada um daqueles players que eu falei tem um estilão de ver posição técnica, tá? O do HFT, ele faz ondas. O HFT fica fazendo ondas no mercado. Tem hora que ele está comprando, vendendo. Comprando, vendendo. Numa faixa que pode variar de 100 até 200, 300 pontos no índice. Dentro dessa faixa, HFT pode fazer preço. Cara, o mundo pode estar estrangeiro comprando pouco, fundo local atuando pouco, estrangeiro pode estar criando essa onda aqui dentro. Tá? Geralmente, caçando stop de pessoa física. Geralmente. Tá? Não é só isso, tem uma série de outras coisas que ninguém sabe avaliar, né? Só quem de fato programa essas estratégias. Depende muito. Tá? Se eu olho uma agressão da XP no fim de um ciclo de HFT de alta, né, que toda hora tem, é uma onda que fica o dia inteiro, eles compram e vendem. Eu só não consigo operar em cima da onda do HFT. Eu não consigo ter insight para poder entrar ali. Não dá. Eu consigo levar ele em conta, mas eu não consigo ter um risco-retorno bom atuando nessas ondas de HFT. Mas se eu vejo uma agressão dessa na XP e o cara tá no fim do ciclo de alta e o cara tá tomando 1.000 lotes, eu falo, cara, não, esses 1.000 aqui, cara, não é autista, esse 1.000 dela ali, tá? Mas assim, eu dei um exemplo, né?
Se o cara compra 3 mil pela Tullet, por exemplo, tem acontecido bastante. Cara, depende. Né? Aí é difícil. O cara já está comprado no dia, ele fica ali no máximo em 14, 15 mil de posição. Eu não gosto de ficar olhando esses saldos, porque o cara pode estar comprando num lugar e saindo pelo outro. Tá? Mas dá para olhar isso. Tá? Ou é a primeira do dia, 9 e pouco da manhã, o cara abre fazendo essa venda. Cara, muda muito. Né? Muda muito. Que horas que você está vendo isso? É a primeira ordem dele, não é? Qual que é a posição técnica daquele grupo, em teoria, naquele momento? Tá? Ou se é estrangeiro, por exemplo. Cara, estrangeiro começou a vender agora, ou não? Ou você está olhando 3 da tarde, já tem uma baita numa história, e você olha uma ordem grande lá. Cara, é outra avaliação. Tá? Então, isso que eu estou querendo dizer, qual que é a posição técnica dos players dentro do componente contexto. Né? Em que contexto veio aquela agressão que você achou que era grande? E aqui é um baita de um... Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Por isso que eu falo que para ler fluxo, você tem que ter uma noção de como é que você enquadra, você tem que ter um modelo mental e acumular banco de dados. E olhando tela, para acumular banco de dados dentro desse modelo mental. Tá? Porque cada dia se comporta de um jeito. Estrangeiro não vai atuar da mesma forma todo dia. Fundo local não vai. Porque não é todo dia que se faz head grande no mini índice. Não é. Às vezes o mercado está subindo, 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 o cara vai buscar a venda. Porque, pô, aí que sim, que lá que ele quer, depois que subiu que ele quer headear a carteira. Tá? Entendeu? Não é todo dia que eles vão agir no intraday igual. O que é muito parecido todo dia no intraday é a relação da pessoa física, o HFT, o ciclo do HFT é meio similar, tá? E a relação da pessoa física com o market maker. Isso também é um pouco similar dentro do dia. O resto, né, como o estrangeiro vai entrar e como o fundo local vai entrar, qual que é o impacto disso no preço final? Cara, isso varia de época para época, de forma contextual. Tá? Ainda dentro do contexto aqui, o segundo tópico, né, para você olhar, que eu olho geralmente, aquela ordem de compra ou venda grande, ela está em que nível em termos de preço justo no mercado? Tá? Eu tenho falado isso, calculo preço justo no mercado, não tem nada a ver com partido à vista, somar DI, não tem nada a ver com isso, nada a ver com preço teórico, que é ensinado no livro do John Hu. É uma modelagem específica que eu tento dizer que, olha, dadas as variáveis explicativas que eu acredito que expliquem índice, o índice tem que valer tanto, e ele tem que valer, sei lá, 120, ele está a 119,700, por exemplo, tem 300 pontos de distância para o justo. Eu calculo essa métrica em termos de percentil, ele está muito próximo, ele está muito caro, ele está muito barato ou ele está na zona no meio do caminho, ele está próximo do justo. Se olha uma agressão de compra e o índice está num percentil caro, cara, não tô nem aí para ela, não importa quem está comprando, especialmente se for fundo local ainda, que eu não acredito muito no modus operandi, de seguir. Putz, eu vou buscar, ainda mais se a agressão for grande, o índice estiver caro, num percentil que eu olho, caro, uma agressão grande, mais do que 2, 3 mil, por um player que parece ser fundo local, eu vou buscar venda em cima dessa ordem. Tá? Com a cabeça de, cara, fundo local não repete, geralmente ele não executa de forma contínua, tem que entender de microestrutura para poder ter essa leitura. Fundo local geralmente opera na mão. Tá? Geralmente, você tem um cara ali que está preocupado com timing, com preço de entrada, e você tem um cara disposto ali a destinar um período do tempo para poder fazer isso. O estrangeiro não está nem aí para isso. O estrangeiro não está ali muito, muito preocupado com comprar a 10 ou a 20. Ele vai lá e pega ele executa muito parecido com o que os fundos locais no Brasil executam ações. Ele pega uma ordem grande e geralmente executa de forma algoritmizada. Tá? Por quê? Porque ele está olhando o Brasil dentro de uma cesta de N outros países. Então ele não vai disponibilizar um trader para ficar operando índice. Entendeu? O cara vai comprar, ele vai comprar Brasil, México, entendeu? Vai comprar uma cesta de países. Ele tem que fazer isso de forma algoritmizada. Então, o contexto em relação ao preço justo, né? Que é o segundo ponto aqui dentro do contexto. E o terceiro cara, não adianta. Outra coisa contextual eu estou falando de uma hora que está saindo payroll, por exemplo, indicador econômico. Cara, saiu lote grande, que é muito rápido, né? Mas saiu lote grande, indicador econômico, cara, logo o primeiro lote ali, é que assim, uma moleza dessa vai ser difícil de enxergar visualmente. Mas para quem estiver programando alguma coisa, faz todo sentido seguir esse tipo de ordem. Tá? Ou saiu uma breaking news, que não é um indicador pré-programado. Cara, aquela agressão grande provavelmente vai continuar. Ela teria que ser seguida, se desse tempo. Tá? Assim, abertura.
de Nova York, 10,5. Cara, agressão grande na origem, ali alguns segundos antes da abertura de Nova York. Cara, a probabilidade daquilo continuar é alta. Passou a janela da abertura, o mercado cai, 1.000 pontos. Você começa a ver venda lá, forte, grande, 3.000 de player local, já caiu 1.000 pontos logo na janela da abertura. Cara, não é em teoria para você seguir aquela agressão pontual lá embaixo. Tá? Mas aí você tem que olhar quem que é o player, o tamanho da ordem, se aquela é a primeira, a segunda, a terceira, qual que é a posição técnica e por aí vai. Tudo que eu falei até agora aqui. Tá? O que você pode fazer para poder, assim, eu sei que é muita coisa aqui e também não é tudo que você sabe, mas o que você pode fazer para ir tendo uma sensibilidade? Tem duas coisas. A primeira é, ou em real time ou no final do dia, pegar um histórico, um Times and Trades e fazer um filtro acima de 800 lotes ou de 1.000 lotes no índice e dar uma olhada ali. Tá? Dá uma olhada naquilo ali. Tá? Nos horários e no intervalo entre ordens repetitivas. Aí você vai encurtando o tempo. Tá? Você vai encurtando o filtro, quer dizer, para 500, por aí vai. Aí você vai associando no gráfico, você pode fazer uma outra coisa também, pegar no gráfico movimentos, você fala, deixa eu ver o que aconteceu nesse movimento aqui. E aí você vai no Times and Trades, naquele período, você clica com o botão direito dentro do candle, vai em negócios, aí vai abrir um Times and Trades lá. Aí naquele período, naquela barra, você vai ver, né, pelo Times and Trades, filtra ele, porque senão você não vai conseguir na aba negócio, vai na ordem original, senão você não vai conseguir se perder de tanta informação. E aí vê se teve ali, no começo daquele movimento, quem que desencadeou, se foi uma ordem grande, se veio ordem grande ou se vieram várias ordens pequenininhas. Isso não é uma garantia de você aprender tudo que eu falei aqui, tá? Mas aquilo vai te dar um cheiro para você não ficar só com esse vídeo e ficar, mano, como é que eu faço? Vai te dar um cheiro para você ir sentindo, pelo menos depois que passa e vendo, né, como é que aquele movimento aconteceu, que tipo de participante, né, fez aquilo. De novo, fica faltando muita coisa, fica faltando microestrutura, fica faltando saber quem que é quem no mercado, como é que opera, por quê? Porque é isso que te dá a lógica operacional. É falar, putz, é o player local opera geralmente com poucas boletas, diferente do estrangeiro. Poucas boletas maiores, mais preocupadas com time. O estrangeiro com ordens grandes, mas boletinhas menores, que suavizam, compram e vendem o dia inteiro. Cara, isso é microestrutura. Aí você precisa ter essa base antes de ir para a tela para ler mercado. Mas não impede de você fazer nesse exercício que eu te falei, de colocar o histórico lá e ir fazendo alguns testes para vendo se você vai vendo essas ordens, se elas persistem ou não. Esse é um insight que até vale para o próximo dia. Às vezes você vê um modus operandi no dia anterior que repete no dia seguinte. Tá? Não trave naquilo, não opere em cima disso, dessa análise. É uma primeira análise para você começar a entrar nesse mundo e começar a criar a percepção aos poucos. Não vá clicar no que eu falei aqui sem ter um embasamento por trás, que você vai se enrolar, tá? Eu espero que você tenha gostado. Cara, põe um comentário aqui embaixo, sério, falando o que você achou, se já percebeu, se já não percebeu, se já se enrolou seguindo lote grande, se já não se enrolou, se não olha para isso. Cara, escreve aqui embaixo, sou eu que estou lendo todos eles e eu que estou respondendo todos eles, não é ninguém da equipe não, tá bom? Curte esse vídeo que o YouTube entende que ele é bom e mostra para mais pessoas que gostam desse mesmo tema, tá? E se você não está inscrito no canal ainda, cara, cria vergonha na cara, se inscreve, que você não perde nenhum conteúdo quando for publicado. Beleza? Abraço, até o próximo.